Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube Fala Agroinsper. Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui. A gente está aqui com o Wes e com o Olivier. Então, para começar aqui esse episódio, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês. Os dois hoje estão na Funchal. E para vocês contarem como vocês chegaram até aqui na posição que vocês se encontram atualmente. Vai lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Agroinsper. Eu sou um cara que comecei minha vida trabalhando com compra e venda de empresa, M&A. Sou advogado de formação, sou contador também. E eu comecei a entrar no agronegócio quando, no final da minha época de projetos de M&A, passei a atender as empresas da agroindústria. Então, eu ajudava JBS, BRF, esse pessoal a comprar, mais comprar do que vender, a comprar ativos. E a partir daí decidi fazer uma migração para o mercado financeiro, procurando uma cadeira de desenho de produtos, desenhar e estruturar produtos para atender o agronegócio. Foi quando eu encontrei o Olivier aí há 8 anos mais ou menos, para a gente poder começar a fazer esse tipo de produto. Bom, eu sou o Olivier, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou francês, me formei em Ciências Políticas em Paris e minha vida tem 3 etapas, uma de uns 14 anos em materiais de construção, por uma multinacional francesa aqui, depois uns 10 anos no petróleo, oil and gas, uma grande multinacional anglo-holandesa, e uns 12 anos atrás, ou 16 anos atrás, eu acho, me juntei a uma empresa, fui chamado para ser o CEO de uma trading company brasileira que tradeava soft commodities, café, açúcar e etanol. E isso foi meu início no mundo agro. E dali foi desenvolvendo, depois eu fui vice-presidente de uma empresa listada na Bolsa que faz equipamentos para o agro, silos, né? Fiquei lá uns 8 anos. E depois eu me juntei à OESA para tentar desenvolver produtos que a nossa visão é que o agro é um setor que demanda muito capital, tanto de curto prazo como de longo prazo. O Brasil está bem estruturado em produtos de curto prazo para o agro, mas de fato é bem deficiente em recursos de longo prazo. E a nossa ideia é tentar buscar trazer soluções para essa demanda de produtos de longo prazo, daí a Funchal. Pegando um gancho com o que você acabou de falar, que você disse que o agro ainda é um pouco deficiente na questão dos produtos de longo prazo, por que vocês acham que isso acontece com tanta frequência e tão intensamente aqui no Brasil? Acho que tem a ver muito com a história da economia brasileira. A economia brasileira ela é muito difícil. Se você olhar, eu cheguei no Brasil em 88. Tivemos, desde que eu cheguei, quase 16 anos, uns bons 10 anos de inflação pesada, portanto de juro elevado, e depois a gente teve um sistema com pouca inflação, mas ainda com juro elevado. Entendi. E juro elevado, no longo prazo, torna as operações muito caras, né? Porque você não sabe precificar o longo prazo. Então eu acho que isso que tornou o sistema de captação de recursos de longo prazo difícil. E se você olhar, o Brasil começou realmente a deslanchar no mercado imobiliário quando apareceram créditos de longo prazo para o mercado imobiliário. O agro veio depois, mas é uma fraqueza, eu diria, intrínseca da economia brasileira não saber captar recursos ou poupança de longo prazo. Fora que culturalmente a gente tem um aspecto tributário que dificulta muito. Então, para evitar ou para fugir ou para contornar isso, o agro acaba optando por exportar matéria-prima. Isso faz com que ele tenha uma demanda diferente de financiamento, que é uma demanda de financiamento para um custeio menos complexo, né? Ou seja, você deveria ter investimento, ter indústria, ter beneficiamento,
e aí exportar o que é produto final, exportar combustível, farelo, carne, e não grão de café, grão de soja, né, grão de milho. Então a gente acha que também tem esse componente cultural. O Brasil precisaria ter uma estrutura menos burocrática, do ponto de vista legal, tributário, fiscal, também para incentivar que a gente tivesse mais financiamento do mercado de capitais para projetos mais sofisticados e não só custeio, não Sim. só o dia a dia da produção. E vocês estavam falando aqui que a Funchal tem o objetivo de tentar contornar, de certa forma, um pouco esse déficit das operações a longo prazo. Será que vocês poderiam contar um pouquinho pra gente como que vocês fazem isso? Podemos. A gente colocou de pé 4 fundos de investimento nesse tempo. A gente fez um primeiro fundo de investimento que a gente fez foi um fundo que foi mais voltado com a principal experiência do Olivier, que ele comentou, ou seja, no setor de armazenagem, né, de grãos principalmente. Então a gente botou de pé um fundo de 500 milhões de reais para ajudar os produtores a ter uma melhor gestão do seu estoque. Então você consegue armazenar e, portanto, pagar um frete mais barato na hora de exportar, eventualmente não exportar naquele momento porque o preço na época de safra ele é mais barato, então você segura a sua soja, o seu milho para exportar quando o preço estiver melhor. A gente montou um fundo desse, depois a gente montou um outro fundo que a gente chama de um fundo de logística, porque ele acaba tentando endereçar o principal problema que o Brasil tem no agro, que a gente entende como o principal problema que o Brasil tem no agro, que é o problema de logística e transporte. Né? A gente tem o grande polo produtor do agronegócio no Brasil fica no interior, fica longe dos portos, né? E transportar esse negócio todo até os portos para poder levar para os países que compram é muito difícil, é muito custoso. O Brasil não tem uma malha de transporte adequada, então a gente montou esse fundo de logística. Ali tem ativo portuário, ativo ferroviário, né, distribuição de semente, de fertilizante. Aí é um produto um pouco diferente de só armazenagem e um produto que olha mais os gargalos da infraestrutura do agro. Sim. Produto de 650 milhões, também bem sucedido e já alocado e rodando. Depois a gente montou um fundo de terra, e aí um fundo de terra focado basicamente em ajudar os produtores a justamente endereçar o que você perguntou em relação a financiamento. Então a gente dava para o produtor a chance dele pegar um dinheiro de 10 anos de prazo, Sim. em troca de fazer uma operação de sale leaseback com a terra dele, né, uma compra com retrovenda no futuro, e dando para ele, portanto, um fôlego, um prazo muito mais longo do que o que ele tem hoje normalmente nos bancos, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então uma operação de 10 anos é um fundo menor de 350 milhões, uma blindagem jurídica, com aspecto jurídico muito importante, aí porque é muito difícil você trabalhar a terra com o produtor se ele não pagar, né? Então a gente teve que trabalhar muito o aspecto jurídico para proteger o investidor, e a gente conseguiu. Tanto que esse fundo ele se provou, a tese dele foi provada nos tribunais. A gente teve um produtor que deixou de pagar, a gente conseguiu tirá-lo da terra e vender para um terceiro com lucro, então, ou seja, o fundo deu certo. E aí a gente montou um quarto fundo, que é um fundo de nicho, um fundo focado num problema específico, que é a reserva legal. Os produtores eles têm que ter um percentual mínimo de reserva legal, a depender do bioma. A gente focou em Mata Atlântica, que é basicamente São Paulo, onde a reserva legal tem que ser de 20%. A gente montou um fundo de investimento para ajudar os produtores a resolver esse problema específico. É um fundo de nicho que a gente montou agora faz 1 ano e meio. O Olivier gosta muito de falar que a gente não monta teses de investimento muito de prateleira, porque nessas teses a gente vai brigar com os bancões, a gente vai brigar com o Itaú, com o Santander, com o Banco do Brasil, e a gente vai perder, porque eles vão ser mais baratos. Então a gente tenta montar teses menos óbvias, teses mais de nicho, teses mais coisas um pouco diferentes, um pouco menos óbvias para o investidor, mas se a gente consegue encaixar,
ela acaba sendo vitoriosa porque você não tem nada parecido no mercado. Sim. Então a Funchal funciona nesse formato. Nós somos em 7, né? O Júlio que está aqui com a gente, ele é ex-Insper, ex-Agroinsper, é nosso sócio lá, e a gente, todos os 7 que estão lá, eles não têm, nenhum dos 7 tem experiência no mercado financeiro. Entendi. Os 7 que estão na Funchal têm experiência no agro e foram fazer mercado financeiro, porque daí a gente consegue pensar nas soluções com a cabeça de quem tendo experiência no mercado no agro tenta buscar uma solução diferente no mercado financeiro. Essa foi um pouco da ideia da Funchal. Não sei se o Olivier quer contribuir. Eu acho que os 2 primeiros fundos que você mencionou, um que é de armazenagem e outro de logística, por exemplo, a gente quis trazer para o mercado do agro alguma boa prática do mercado urbano. O que eu quero falar ali? Quando você olha as redes de hotéis, de farmácia ou até de agência bancária, esses caras que exploram esses lugares não querem mais ser dono daquele espaço. Normalmente eles acham alguém para bancar isso aí, eles se tornam inquilinos. Por quê? Porque a melhor alocação do capital para essas pessoas não é na agência bancária, é ter acesso à agência bancária. A gente trouxe essa filosofia para o agro. Você não precisa ser o dono do teu silo, mas você quer ter acesso. Então, eu vou construir um silo para você, vou te alugar por um longo período de tempo, e aí você tem acesso a um ativo que é extremamente importante para a tua cadeia de valor, mas você não precisa investir nesse ativo. Você é muito bom de plantar, colher, né? Então investe o teu dinheiro ali e o resto a gente faz. Então a gente fez isso com a armazenagem, a gente fez isso também com a logística, e o fundo de terra, ele era mais para resgatar quem estava muito endividado ou mal endividado, e a gente compra a terra dele com o propósito de ele recomprar no final de um período. Então é uma forma de também liberar um dinheiro que está ali. Destrava valor. Né? A gente destrava valor, dá para ele a oportunidade de tirar esse dinheiro da terra para ele conseguir melhorar o balanço dele, etc. Então, essa é a filosofia que norteou esses 3 primeiros fundos. O quarto, a gente identificou uma necessidade que é muito importante no agro, é que você tem que respeitar o meio ambiente e o Código Florestal. E às vezes você está em default com o Código Florestal. Então a gente traz ali, com esse fundo, uma forma de você sair da lei e entrar dentro da lei. Entendi. Tá? Então acaba ajudando os clientes com todo aquele balanço jurídico que a gente sabe que é às vezes muito rígido. Sim. Esse fundo de compensação, que é o Forré, esse que o Olivier está falando, esse último, ele na verdade é um produto muito mais voltado para o ESG do produtor. Né? Historicamente não é um cara que ele vem aos poucos cumprindo, ele sabe que quanto mais ele cumprir, mais ele vai conseguir acessar mercados. Né? Hoje existe uma pressão muito grande, muita coisa é propaganda contra o agro brasileiro, mas muita coisa é importante que o produtor cumpra para ele poder acessar mercados. Sim. Então esse produto é justamente para ajudar o produtor a falar, olha, eu tenho de fato aqui, eu estou cumprindo, o que faltava aqui eu estou fazendo. Então esse fundo a gente montou justamente para fazer isso, para ajudar o produtor a última caixinha do ESG que faltava ali, o cara tica e ele definitivamente resolve o que faltava de problema para ele do ponto de vista ambiental. Sim. E montando esses 4 fundos que vocês acabaram de citar, vocês encontraram dificuldades para fazer isso? Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram ao longo do processo para constituir esses fundos? Não, mas a dificuldade ali é sempre da inovação. Então, você tem que convencer muitos interlocutores para o produto nascer, inclusive o investidor. Né? Então, você tem que explicar para ele. O mais difícil para a gente foi o fundo de silos, porque isso vai explicar para um pessoal que não costuma andar no campo, que ele vai ser dono de silos, que vai ser alugado para o mercado agro. Isso é um negócio muito difícil de explicar. Sim. Demorou 20 meses para a gente convencer os investidores. Nossa. O produto sair.
Depois a segunda casa que soltou um produto igual ao nosso demorou 3 meses para fazer. Porque já tinha um. Vocês passaram a primeira. Então a gente ralou a bunda, depois eles conseguiram chegar mais rápido. Dos pedágios da inovação é esse. Um dos pedágios da inovação. Né? Não, isso de fato, ser pioneiro é legal, mas se rala mais. Acho que isso eu também talvez pudesse adicionar o fato de que ainda hoje o mercado financeiro não está 100% adaptado ao que é o relacionamento com o perfil médio do operador do agro. Não só o produtor, sim, mas o sementeiro, o pecuarista, né? Todo tipo de operador do agro. O mercado financeiro ainda não está 100% acostumado. O mercado financeiro ele tem um padrão de comportamento de negociação, né? De tá fechado, as coisas são mais rápidas, e no agro não é muito assim. Sim. Tá fechado, mas eu tenho que conversar com a minha mulher e pode ser que não esteja fechado, tem que mudar alguma coisa, né? Olha, é pro mês que vem, mas na verdade choveu pouco, então eu vou atrasar plantio, então na verdade só preciso do dinheiro para depois, ou não, precisa ser antes. Sim. Então tem muita coisa no agro que não é preto no branco. Sim. E o mercado precisa se adaptar um pouco a isso, e obviamente o agro também precisa ter um pouco mais de governança, né? Então um precisa se sujar um pouco, outro precisa se limpar um pouco. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, porque a gente precisa se encontrar no meio do caminho. E isso é um pouco da dificuldade que o Olivier a gente tem, junto com o Júlio e os outros sócios, quando a gente desenha o produto, porque a gente tem que desenhar um produto meio que no meio do caminho, né? E aí você tem que convencer o produtor a vir um pouquinho mais para cá, e convencer o investidor a vir um pouquinho mais para cá. E no meio do caminho a gente se encontrar. Sim. Então acho que essa é uma grande dificuldade, não só nos fundos de investimento, como nas operações. A gente também faz operações de dívida, né? Como o CRAS, né? Certificado de Recebível do Agronegócio. Nós somos sócios da IQI e lá a gente desenvolve essas operações de dívida, e a gente fez lá R$500 milhões ano passado em dívida para produtores. Né? E isso foi um pouco das dores de ter que convencer os investidores. Olha, é isso, as garantias são essas, a gente vai nesse caminho, porque é bom assim, porque... Então tem muita coisa que você tem uma necessidade de educar. De fato, o mercado de capitais, o mercado financeiro, etc., vai muito na onda do momento. A gente passou por um momento muito favorável para o agro nos últimos 3 anos, combinado também com taxa de juros baixa, pelo menos no início desse período. Então, por mais que a gente teve muita dificuldade em relação para o produto novo, a gente estava num momento muito favorável do mercado escutar sobre o agro, etc. A situação se inverteu, o mercado agro foi pego no efeito tesoura, preço de venda caindo e preço de custo subindo, e endividado uma taxa de 15% a 20% ao ano. É um momento difícil e repercute nas notícias, etc. Então, aí começa um momento inverso, né? O mercado está um pouco mais de mau humor com o agro. São as regras do mercado, então a gente tem que lidar com elas. Mas é justamente porque a gente tem essa leitura que o momento agora é mais de cautela do mercado, dos investidores, que a gente está buscando outras formas de atuar no mercado para atender essa demanda do mercado financeiro, mas também tentando resolver a situação do produtor, enfim, de toda a cadeia, que está um pouco tá passando por dificuldade atualmente. Porque se você olhar para o operador padrão do agro, ele precisa agora de um capital de transição, né? Sim. Ele precisa aguentar, ter fôlego para aguentar chegar na outra borda da piscina. Sim. Talvez isso demore 3 anos, talvez isso demore 2 anos, depende do produtor, talvez demore 5 anos, mas com certeza não é uma operação de 6 meses. Sim. A gente está numa situação macro da economia que está ruim para o agro. Né? Como o Olivier falou, custo alto e cotação da commodity baixa. Então, ou seja, se é um capital de transição, a gente precisa olhar operações que tenham um perfil de reestruturar passivo, né? Operações que a gente chama de situação especial, ou special situations, como a Faria Lima adora, termos em inglês,
e aí você ajudar o cara a chegar de fato na outra borda da piscina. Então o cara vai ter talvez uma taxa de juros um pouco maior na operação, mas ele vai ter 3 anos de carência, né? Uma operação de 7, 8 anos, ao invés de uma operação padrão de banco. E aí o cara vai fazer o que com essa operação? Ele vai ganhar o fôlego necessário, ele vai ter prazo para se recuperar no operacional, né? E quando ele chegar lá na frente que ele vai começar a pagar, ele talvez até capte uma outra operação para pagar essa, mas o que ele precisa agora é do fôlego para essa transição. Chegar até lá. O Olivier sempre fala isso, a gente precisa escolher o cara que é bom no que ele faz. Então ele planta soja, ele tem que ser bom plantando soja. Se ele não sabe negociar com o gerente do banco, não tem problema, a gente ajuda o cara, né? Mas se ele é ruim plantando soja, aí não dá para ajudar um cara desse, entendeu? Porque eu não vou plantar soja para ele. Né? Então a gente tem agora, nesse momento, olhado operações, a gente chama de situação especial, special situations, justamente porque a gente acha que é onde estão as maiores oportunidades hoje no agro. Eu ia puxar um gancho exatamente disso. A gente vê que esse ano o número de recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, assim, bateu número recorde, as commodities baixando o preço e o agro entrando num momento delicado, que nem vocês falaram muito bem agora. E que nem o Wes estava comentando um pouco das situações especiais, como vocês na Funchal conseguem entender qual situação especial vale a pena para vocês? Até onde aquele risco é benéfico para vocês e dá para realmente entrar naquela situação? Um dos primeiros critérios é, como falou o Wes, o cara tem que ser extremamente bom naquilo que ele faz. 2, terras boas. E 3, a taxa de juros atualmente é alta, então não vou inventar de fazer uma operação a taxa de juro baixa. Ela vai ser cara essa operação. O ecossistema dele consegue absorver uma taxa de juros tão elevada por um período de tempo? Porque essa é a questão, né? No final de contas, não adianta você fazer uma nova dívida para mais longo se uma taxa de juros que é no mínimo de 20%. Eu te pergunto, qual negócio no mundo que dá 20% de retorno ou que suporta uma dívida de 20% por longo tempo? Então, é isso que a gente vai olhar em primeiro lugar. Se o ecossistema do camarada consegue pagar uma conta dessa, porque senão não vale a pena. A gente não está procurando o mandato para fazer e ganhar dinheiro. Não adianta, a gente quer realmente ajudar o produtor a passar um momento difícil. E para isso, a gente precisa entender exatamente como é que ele funciona e montar uma narrativa muito pertinente para poder captar o investidor. Se você não tem a narrativa que vai junto, não adianta. O soberano aqui é o mercado. E o mercado, você tem que saber falar com ele para ele entender a oportunidade que ele tem nessa operação que a gente monta. E a gente não quer entrar numa operação correndo o risco ou tendo mensurado que o risco de execução é grande, né? A gente não quer entrar numa operação pensando que, putz, isso aqui vai dar ruim, nós vamos ter que executar a garantia. Não, a gente quer entrar numa operação que tem a chance maior dela ser paga do que não paga, né? E aí envolve essa avaliação que o Olivier falou, entre outras avaliações que a gente faz. Mas, se isso acontecer, a gente quer ter na mão uma estrutura de operação com garantias, com camadas de segurança que deem para o investidor uma confiança grande de que não vai ter perda de capital investido. Sim. Então esse é o segundo grande fator, ou seja, primeiro olhar para o caso em si, segundo olhar para a estrutura, né? E terceiro, eu sempre gosto de bater nessa tecla, é um capital de transição. Então a gente tem que olhar para a saída dessa operação. Então, se eu vou fazer uma operação com julho, né, a CDI mais 15, né, que é super caro, ultra caro, né, mas vai resolver a vida dele para os próximos 3 anos, porque vai ter carência de tudo, inclusive do principal, né? Como vai ser a saída dessa operação? Olha, o Júlio é um produtor de café, de Minas, né, então daqui 3 anos, a gente vai ter 3 anos para vender uma fazenda dele. Porque se a gente vende uma das fazendas dele, ele ainda assim fica numa situação de operação saudável, né? Vai ter mais outras fazendas lá para operar, mas a gente vai dar para ele uma liquidez que ele paga a nossa operação e ainda passa a sobreviver num tamanho menor, mas
saudável, sem dívida. Então tá bom, então a saída dessa operação é a venda de um ativo. Legal, então a gente tem 3 anos para vender esse ativo. Então a gente tem que pensar na saída, porque eu cumpro de fato o que eu estou prometendo, que é fazer a transição. Não adianta fazer como o Olivier falou, pegar o mandato só para ganhar dinheiro, né, faz a operação, desembolsa e depois tchau, um abraço, investidor que se vire. Não, a gente tem que pensar inclusive na saída, porque aí sim eu estou completando o ciclo de fazer a transição. Esse cara provavelmente daqui 3 anos, o Júlio, se ele vende a fazenda e resolve a dívida, ele não capta mais CDI mais 15, vai captar CDI mais 3, CDI mais 4, ele vai ser menor, não vai ter dívida, vai estar saudável e vai conseguir resolver o problema dele. Então esse é um pouco do viés que a gente gosta de olhar para esse tipo de operação que o mercado chama de special seeds. Uhum. E você falou que para apresentar para os investidores, vocês sempre colocam alguns argumentos ou algumas seguranças, justamente para que ele confie que aquela operação vai dar um retorno positivo para ele. Quais são alguns desses mecanismos? Então, uma coisa que o Olivier falou, que é terra boa, né? Ah, tá. Esse é um ponto importante. Os investidores que costumam olhar esse tipo de operação, acho que é importante falar, não é um investidor de varejo. Né? Não é, essa operação não é muito difícil essa operação ser vendida no Personalité, no Select, não é esse tipo de investidor que compra. É um investidor institucional, é um fundo de investimento, é um family office, é um investidor Sim. assim. Então esse cara ele não está muito preocupado, né, em multiplicar patrimônio, ele só não quer perder dinheiro. E obviamente ele está olhando para uma estrutura robusta. Você fala, tá bom, nós vamos emprestar para um cara que está quebrado, né? Ou que já tem urubu rodando em cima da cabeça dele porque está cheirando carniça. Qual é a garantia? O cara tem uma fazenda em Sorriso. Pô, Sorriso é uma terra muito boa. Né? A quanto está entrando essa garantia? Essa garantia está entrando a R$20 mil o hectare. Pô, mas em Sorriso a terra vale R$90 mil o hectare. Então, vale 90 mil, está entrando a 20, pô, tá entendendo? Um super desconto. Então, se a gente tiver problema, eu ainda posso vender, sei lá, 45 mil hectares, que é metade do que vale no mercado? Consigo. Ainda vai ser 25 mil acima do que está entrando. Então, você começa a ir construindo camadas. O produtor também está colocando aqui mais um contrato que ele vende para Cargill, a soja que ele colhe, ele está colocando aqui, vai cair nessa. Então, você começa a colocar várias camadas para ir compondo a estrutura. Além disso, você amarra o cara de uma maneira, do ponto de vista societário também. Então, você não pode deixar esse cara pedir uma RJ depois. Então, você vai, constrói uma estrutura jurídica que blinda. Então, você tem que pegar o cara na mão. Resumindo muito, o produtor, você pega ele na mão por 2, 3 anos e ele fica com você. A gente contrata, inclusive, empresas para fazer auditoria operacional. Quanto esse cara comprou de fertilizante, quanto ele aplicou de fertilizante em cada talhão, como é que ele vai fazer para colher, cadê as máquinas, está fazendo revisão das máquinas, quem que está comprando, liga lá na Trade para ver se ele está pagando direito, né? O fornecedor que manda, a revenda que manda insumo para ele, está pagando fertilizante, está pagando. Então esse tipo de acompanhamento você vai o tempo inteiro olhando. Esse é o discurso que o investidor quer ouvir, ele não quer ouvir, o investidor não quer ouvir só uma apresentação, desembolsar o recurso e a gente voltar daqui 5 anos. Né? Quer que a gente fique fazendo um acompanhamento. Esse é o nome do jogo, acompanhamento. Tá bom. Agora, para ir finalizando um pouco do episódio, agora que a gente comentou bastante dessa situação delicada, de risco, que é o agronegócio brasileiro no momento atual, se vocês tivessem que dar um conselho, principalmente para os jovens, assim como eu, assim como as pessoas que normalmente assistem aqui o podcast, que estão querendo entrar no mercado de agronegócio num futuro próximo, qual seria ele? Você é bom de conselho. Mas eu acho que o conselho seria... Não tem nada de específico, acho, no agro em relação a qualquer outro negócio em termos de conselho. A única diferença, talvez, em relação a outros mercados que são bem mais conhecidos, pessoal, mercado imobiliário, mercado industrial, mercado de transformação industrial, tudo, a gente tem um conhecimento, ainda que superficial, mas um pouco mais consolidado do que a vida que é do agro. O agro é um negócio de ciclos, é um negócio que depende de uma série de fatores que você não controla. Então você tem que ter uma paciência, você tem que um conhecimento muito profundo. Se você entrar nesse mercado de forma muito superficial, como é possível em outros mercados, o risco do tombo é grande. Então você tem que se aprofundar e olha, se não vai ser especialista de café, milho, soja, etanol, amendoim, não. Você vai ter que escolher seu setor onde você quer atuar
e muita profundidade para você poder minimamente gerenciar os riscos que você vai enxergar. Porque os outros riscos, você conta com a chance. Tempo, dólar, guerra na Ucrânia, não sei o que. Todos esses fatores impactam muito rapidamente e muito pesadamente no setor agro. E não impactou o mercado de automóveis, que eu saiba, a guerra na Ucrânia. Mas tem mercado assim que são algumas coisas que acontecem no mundo, não é necessariamente no Brasil, impacta diretamente o agro. Então você tem que escolher o ramo que você quer, tem que escolher bem o que você quer fazer e buscar não ser um especialista necessariamente, mas bastante profundidade de conhecimento. Se eu pudesse dar 2 rápidos conselhos, pensando aqui enquanto o Olivier estava falando, o primeiro é que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? E para vocês que são mais jovens, a tecnologia ela vem de fato avançando em todos os campos da economia, né? Com perdão do trocadilho, inclusive no campo, né? E no agro ele vai entrar muito mais forte logo, né? Sim. Eu e o Olivier, a gente começou a ver a ponta do iceberg. Ele viu na empresa que ele trabalhou nessa de equipamento para armazenagem, mas era muito pouco ainda, muito incipiente. A gente está começando a ver agora um TI entrando mesmo no agro forte. Então eu acho que o jovem que vai entrar no agro, qualquer que seja o setor, como o Olivier falou, vai ter que escolher, ele vai ter que ter um componente aí de tecnologia muito grande para poder navegar bem no setor. Isso se ele quiser operar uma fazenda, se ele quiser ser diretor financeiro de uma fazenda, não importa qual é a cadeira que ele queira sentar, se é operacional, se marketing, se financeiro, vai ter que trabalhar com tecnologia. Esse é o primeiro conselho. Eu acho que isso é super importante. Não adianta fazer administração, economia, direito, vai ter que mexer com tecnologia. O segundo conselho é que o agro, diferente no Brasil, isso principalmente, mas diferente de outros setores, ele tem uma assimetria muito grande de informação. Você tem 2 vizinhos, um Sorriso, que a terra é a mesma, chove igual, eles talvez comprem fertilizante na mesma revenda, né, mas pagam preço diferente no fertilizante. Talvez tomem recurso no mesmo banco e pagam taxa de juros diferente. Talvez vendam para a mesma trading com custo provavelmente diferente. Por quê? Porque o negócio no agro é diferente em termos de assimetria de informação. O cara olha diferente, o cara produz informação diferente. Então, como tem assimetria de informação, tem oportunidade. Tudo que é comoditizado, tudo que é pasteurizado, vira preço. No agro, como tem assimetria de informação, tem oportunidade. Então, esse é o segundo conselho, procurem as assimetrias de informação, porque é lá que estão as oportunidades, as maiores oportunidades de negócio. Se você achou a simetria, você consegue trabalhar a simetria a seu favor. Sobre a inovação, se você me permitir, claro. Tem um dado que eu gosto de lembrar, que a FAO, que é o órgão da ONU que mexe com comida, agricultura, etc., ela considera que nos próximos 20, 30 anos, o aumento de produção agrícola virá até 75% por produtividade. Tá? Então não é expansão geográfica, é produtividade. Quer dizer, onde você produzia 1, você vai produzir 1,75. Isso quer dizer que ainda muita coisa vai acontecer no agro em termos de técnicas de plantio, etc. E eu vejo uma revolução adicional no caso do Brasil, que vai ser, eu estou torcendo para isso, uma substituição dos fertilizantes minerais, químicos, que são importados à altura de 85% da necessidade brasileira, por fertilizantes locais e provavelmente menos químicos, menos minerais e mais condizente com o que o mundo quer agora, que é uma agricultura mais sustentável. Isso é uma nova revolução que vai acontecer e não vai ser um cara que vai achar a solução que resolve tudo. Serão muitas soluções que serão aplicadas
e coloca em cima disso o IoT aplicado ao agro, isso vem também. Então, esse é um setor que talvez o pessoal que não conhece vê como não evoluiu muito desde a época da Babilônia, que você planta um grãozinho e sai um tomate. Está evoluindo muito, mas eu acho que o que vem pela frente é ainda mais pesado. Então, esse negócio de entender a tecnologia, eu acho que vai fazer uma pequena diferença. Sim. Bom, muito obrigada. Queria agradecer vocês novamente pelos tópicos que foi discutido, mas também pelos conselhos. Vocês têm bastante experiência no setor. E queria agradecer novamente vocês que assistiram também o episódio e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.